Senhor Presidente do Congresso da JSD, quero cumprimentar também o nosso anfitrião, Presidente da Câmara da Batalha, Paulo Batista, bem como o Presidente do PSD aqui do Distrito de Leiria, o Rui Rocha. Cumprimento também outros dirigentes nacionais que aqui estão, desde a Comissão Política Nacional, a outros dirigentes que já tiveram responsabilidades no passado e que nunca estão isentos de voltar a ter responsabilidades no futuro. E, em particular, um cumprimento ao nosso Carlos Coelho, que é Presidente emérito da JSD e é também o responsável por uma parte significativa do programa de formação que a JSD desenvolve com o PSD. Quero também cumprimentar todos aqueles que cumprem, ao fim destes 2 anos, o seu mandato, alguns deles concluindo assim o seu período de militância ativa na JSD. A JSD continua a ser um viveiro de quadros do PSD. E é bom que seja assim, porque a nossa renovação vai-se fazendo paulatinamente, com a garantia, com o selo de garantia da experiência política, da reflexão política, da formação política que a JSD continua a exibir. Como sabem, a Joana Barata Lopes, que foi Presidente do Congresso nestes 2 últimos anos e foi uma grande dirigente da JSD nestes anos, já ingressou na Comissão Política Nacional do PSD no último Congresso. Portanto, leva saudades da Jota, mas vai levar um grande trabalho para o PSD. O som não está muito alto, não? É porque senão eu tenho de falar muito baixinho para ver se isto não faz um eco tão grande. Quero começar a minha intervenção chamando a atenção para o facto de coincidir esta sessão de encerramento do Congresso da JSD com a celebração do 1º de Maio, que além de ser o Dia da Mãe, hoje, por ser o primeiro domingo de maio, é sobretudo o Dia do Trabalhador. Estive ontem justamente com companheiros nossos dos TSD em Viseu, onde a UGT hoje comemora, assinala o 1º de Maio. Tive a ocasião de dizer ontem, e quero aqui repeti-lo hoje, que tínhamos boas razões para fazer uma celebração entusiástica do 1º de Maio em 2016. Mas, infelizmente, as celebrações do 1º de Maio ficam marcadas por vários alertas, várias indicações menos positivas que os últimos meses têm trazido. Nós, quando olhamos para os últimos anos, vimos o esforço que foi realizado por todos na sociedade portuguesa, não apenas para ultrapassar um dos momentos mais difíceis porque vivemos na nossa história coletiva e seguramente a nossa história coletiva democrática, mas também para conseguir oferecer aos menos jovens e aos mais jovens um presente e um futuro com mais confiança e com mais esperança. Os nossos esforços foram coroados de êxito, na medida em que nós conseguimos, nos últimos anos, inverter o caminho de recessão económica, de pessimismo social, de severidade mesmo social que a crise trouxe a tantos portugueses. Há aqueles que, sendo mais velhos, ficaram sem emprego porque as suas empresas fecharam as portas, mas também há aqueles mais jovens que viram adiado por muito tempo a possibilidade de ingressar no mercado de emprego e de terem, portanto, uma oportunidade de realização pessoal e profissional. O desemprego foi decaindo ao longo dos últimos anos. A nossa economia começou a retomar desde 2013 e fechámos o ano 2015 com um resultado, comparado com o ano anterior,
bastante significativo, crescemos 1,5% no último ano. E isso significou, portanto, a criação de emprego, melhores perspectivas para o médio prazo, a possibilidade de programarmos a remoção de medidas de austeridade e de passarmos a uma outra fase da nossa vida que deveríamos estar hoje a celebrar. Uma fase de crescimento mais intenso, de um acelerar na estratégia de remoção do desemprego, a um acelerar de oportunidades de criação de novo emprego, de combate às injustiças sociais, combate às causas das desigualdades sociais e económicas, de perspectivar o futuro, portanto, com uma esperança maior, como merecemos poder ter para o futuro. Mas os sinais que foram aparecendo, dizia eu, não são sinais que nos façam ter grande vontade de celebrar essa esperança no futuro. De novembro a maio, esta nova maioria, este novo tipo de abordagem política e económica que o Governo imprimiu a Portugal, trouxe a destruição de cerca de 20 mil empregos em Portugal. Entre novembro e o princípio de março, cerca de 20 mil empregos foram destruídos. A queda do desemprego estabilizou, praticamente tem oscilado entre 12,1% e 12,2%. Continua, portanto, ainda a ser muito elevado, mas o importante, o preocupante, é que parou de descer. Em compensação, as perspectivas que tínhamos de poder ter contas equilibradas para o futuro começou novamente a andar para trás. Ao contrário daquilo que o Governo vem dizendo, as perspectivas para este ano são de um arrefecimento da economia e, portanto, boa parte das metas que estão estabelecidas, seja no Orçamento de Estado, seja no Programa de Estabilidade que foi apresentado, começam a parecer totalmente irrealistas e ficcionadas. A nossa economia, este ano, não vai crescer tanto quanto no ano passado. A Receita Fiscal não vai poder, por essa razão, dar um contributo para que as nossas contas possam bater certo. E, pelo contrário, é muito natural que a despesa social tenha automaticamente de aumentar por essa razão. Não são, portanto, motivos para estarmos muito entusiasmados. Mas há pior do que isso. A razão por que, ao longo dos últimos 2 anos, a nossa economia foi crescendo, o desemprego baixando, as oportunidades melhorando, ficou a dever-se a um conjunto de reformas importantes que nós realizámos. Não tem nada a ver com o sofrimento que todos tivemos de fazer com os cortes de salários ou de pensões. Isso, evidentemente, teve de ser praticado numa altura em que não havia dinheiro. Felizmente, essas circunstâncias estão ultrapassadas e, portanto, na medida das possibilidades, todos estamos de acordo que era importante remover essas medidas de austeridade. Mas por que haveríamos de remover as medidas de alteração estrutural da nossa economia que nos deram mais emprego e mais crescimento? Por que é que um governo que está centrado na preocupação de destruir, reverter mudanças estruturais importantes que nos deram a capacidade de crescer mais, apenas para poderem vincar ideologicamente a diferença para o governo anterior? Porque é disso que se trata. Se, independentemente das preferências partidárias que cada um tenha numa sociedade, temos um governo que faz reformas estruturais, que são amigas do crescimento, da criação de emprego, da mobilidade social, por que razão é que um governo novo e diferente há de remover essas alterações estruturais, sabendo que com isso trará menos crescimento,
menos oportunidades de emprego, menos mobilidade social. O crescimento, o emprego, a mobilidade e a justiça deveriam ser hoje, de certa maneira, bandeiras de qualquer partido. Partidos mais à esquerda, menos à esquerda, mais conservadores, mais progressistas ou liberais, qualquer que fosse a inspiração política dos partidos políticos, hoje devia ser inquestionável que nos interessa ter uma economia sustentável, capaz de gerar emprego, de atrair inovação, de satisfazer bens públicos primaciais na área da educação, na área da saúde, na área do apoio social. Ninguém devia estar contra isto. Só uma atitude ideologicamente muito retrógrada é que haveria de achar que as pessoas teriam de ser entregues a si próprias, sem nenhum enquadramento público, sem solidariedade social. Só alguém ideologicamente muito retrógrado poderia pensar que o mercado funciona entregue a si próprio. E, manifestamente, só alguém muito retrógrado poderia achar que a ausência de mercado resolveria os problemas económicos em qualquer sociedade. Portanto, hoje nós vivemos num mundo em que o importante não é saber se queremos ter mais Estado ou menos Estado. Teremos mais Estado ou menos Estado conforme as circunstâncias nos permitem, conforme as soluções a cada tempo nos pareçam mais adequadas. Em 1975, em Portugal, houve uma contra-revolução que quis nacionalizar quase tudo. Parece um excesso, foi um excesso. Durante muitos anos pagámos um preço muito elevado por haver forças políticas que queriam que o Estado tomasse conta de tudo. Mas não há nenhuma razão para que hoje possamos defender um Estado que não tenha responsabilidades. O Estado é hoje imprescindível para que a economia funcione com regras, para que as injustiças possam ser combatidas, para que as desigualdades se possam atenuar. Mas o Estado ocupa um espaço que não pode ser confundido com o da iniciativa privada, do espaço próprio da família, qualquer que seja a configuração nos tempos modernos que ela adquira. O Estado não pode tomar conta da nossa iniciativa, não pode escolher por nós, não nos pode impor um modelo de vida. Eu sei que em Portugal ainda há forças retrógradas que querem discutir as coisas nestes termos. Ainda há forças retrógradas que acham, como aqui disse muito bem o Simão, que os contratos de associação deveriam deixar de existir, a não ser nos sítios onde o Estado realmente não tem a capacidade para oferecer equipamentos escolares. São, no entanto, os mesmos que acham que o Estado tem de oferecer equipamentos escolares em todo o lado, mesmo onde eles já existam. Se tiver de levar à falência organizações de natureza particular, cooperativa ou privada, que empreguem profissionais, que prestem um serviço público aos jovens e às famílias. Se tivermos de levar à falência estas estruturas, isso não tem problema nenhum, conquanto que o Estado possa, ao lado, fazer uma outra escola, dar oportunidade a outros professores e oferecer educação aos mesmos jovens que já hoje estão bem servidos. Há forças retrógradas em Portugal, e hoje governam-nos, que querem fazer regressar a sociedade portuguesa a um debate que nós achávamos já estava superado. Hoje,
e isto é importante para quem está num congresso da JSD, hoje nós não questionamos a democracia no sentido em que ela é seguramente a melhor forma de governar as sociedades. Por mais imperfeita, por mais riscos que contenha, por mais desafios que enfrente, nada suplanta a solução democrática. Assim é também ao nível económico. Não há nenhum país no mundo que tenha uma sociedade mais próspera ou mais avançada que não confie na iniciativa privada, no investimento, nas forças de mercado e naquilo a que nós chamamos a economia social de mercado. Há em Portugal e em todo o mundo quem não se conforme com isto. Podiam ter em seu favor exemplos que nos apresentassem de resultados bem-sucedidos de economias desenvolvidas que nem fossem economias sociais de mercado, nem democracias. Mas não há. Pelo contrário. Durante todo o século XX, as sociedades que se quiseram desenvolver tiveram de se libertar de jugos totalitários, fossem eles de esquerda ou de direita. E foram sociedades que escolheram a via democrática. E as sociedades entre estas, onde os níveis de bem-estar, de saúde pública, de educação e de educação pública atingiram níveis mais elevados, foram sociedades que recusaram o comunismo, o socialismo e que acolheram as forças de mercado, do investimento, regulado, evidentemente, pelo Estado, pela vontade das sociedades, mas que confiam na liberdade económica, que confiam na iniciativa privada, que confiam e, de alguma forma, estimulam a liberdade de escolha. A liberdade de escolha económica, cultural, social e política. Nem sempre as sociedades vivem estas escolhas de uma forma serena. Nem sempre a democracia e uma economia social de mercado conseguem construir o futuro de uma forma absolutamente consensual. Quando a política funciona mal, quando os políticos, de alguma maneira, impõem soluções que as pessoas rejeitam, que não estão conformes a estas liberdades, os resultados negativos não demoram a aparecer. Foi assim que aconteceu em vários países na Europa e também em Portugal nos últimos anos. Em 2011, a aventura daqueles que tinham a ilusão de que se podia crescer de qualquer maneira. E o de qualquer maneira aqui significava hipotecando as gerações do futuro, tiveram de bater com a cabeça contra a parede e de perceber que essa solução não era sustentável. Vários outros países europeus têm precisado, sem bater com a cabeça na parede, de fazer escolhas parecidas com as que nós fizemos nos últimos anos. Nem todos conseguem. Alguns têm medo de as fazer. Essas escolhas têm dois grandes princípios de orientação. O primeiro, o de que nunca devemos hipotecar o futuro. Todas as sociedades têm o direito de resolverem os seus problemas no dia em que vivem. Se podemos viver melhor em cada dia, não há razão para vivermos pior.
Mas cada sociedade tem memória e tem futuro. Não pode viver como se só o dia presente interessasse. O dia de hoje interessa-nos, mas interessa-nos o dia daqui a 1 ano e o de daqui a 10. Portugal é uma velha nação, uma das mais velhas nações da Europa. Só chegámos aonde chegámos porque sempre nos preocupámos com o futuro também. Se dissermos àqueles que vêm depois de nós que têm de pagar pelos nossos erros de tal maneira que terão menos oportunidades para resolver os seus problemas do que nós nos permitimos a nós próprios no dia de hoje, então o nosso futuro não está a ser construído com respeito por quem vem a seguir. Se nós queremos deixar aos que vêm depois pelo menos as mesmas oportunidades que nós tivemos para escolher e viver, temos também de pensar neles. É assim que a política é sempre um exercício de resolver o presente, mas ao mesmo tempo de respeitar e aprender com o passado e de respeitar e libertar o futuro. Nós libertamos o futuro quando fechamos o memorando de entendimento com a Troika. Libertamos o futuro porque hoje somos mais livres para decidir do que fomos em 2011. E quando fizemos reformas estruturais nestes 4 anos em Portugal, libertámos o futuro também na medida em que tomamos a possibilidade real de cada português escolher melhor o seu futuro. E agora temos uma maioria que nos governa que quer deitar isso fora e que está a deitar isso fora, não respeitando o futuro. Quando fazemos exercícios de hipocrisia política, não estamos a respeitar o futuro. Quando dizemos, como este Governo diz, ainda esta semana aconteceu no Parlamento, no final de 2015 as coisas não estavam a correr tão bem na economia. E não estavam. Eu concordo. O final do ano de 2015 não foi nada brilhante. Mas, como é evidente, isso tem muito que ver com as escolhas políticas que o Parlamento começou a fazer no último trimestre. É verdade. Muito investimento que estava para acontecer parou. Ficou à espera de ver o que é que ia acontecer. As pessoas que estão a receber já mais salário, porque as medidas de austeridade estão a ser removidas a grande velocidade, ao contrário daquilo que esperava o Governo, não estão a gastar. Estão a pensar no que é que isto vai dar. E é por isso que a receita fiscal do primeiro trimestre deste ano não correu como se estava a pensar. Correu muito pior. E o Governo vai disfarçando isto. A maioria disfarça isto. A maioria nunca olha para as dificuldades atacando-as. Disfarça-as. Empurra com a barriga. Espera que lá mais para a frente alguma coisa possa acontecer que resolva os problemas que não queremos enfrentar hoje. Essa é uma forma de desrespeitar o futuro por esta razão. Porque a continuarmos assim, nós não vamos ter resgate nenhum. Eu já disse várias vezes e repito, só há de haver outro resgate em Portugal se este Governo quiser. Há hoje mecanismos que nos permitem tomar todas as medidas com a antecedência necessária para evitar uma situação tão extrema como essa. Mas o déficit não vai ser o que eles dizem. E o crescimento não vai ser o que eles dizem. E no dia em que tudo isso acontecer, para não haver resgates, vão ter de se tomar medidas. E quando se tomarem estas medidas, nós vamos ficar todos pior do que estaríamos se o Governo hoje assumisse as suas responsabilidades.
A segunda dimensão, o segundo princípio muito importante, é que nós nunca podemos dar a nossa tarefa por concluída. Para respeitar as gerações futuras, nós temos de ir preparando o terreno para o que aí vem. Não é só, como nesta primeira dimensão, assumindo a responsabilidade de não atirar dívida para o futuro. É também preparando o terreno para que as nossas empresas, as nossas organizações, a nossa sociedade possa acolher a inovação, a competitividade que nós precisamos para que o futuro seja sustentável. Disse no Congresso do PSD, e quero aqui reafirmar, nós hoje precisávamos ter uma segunda geração de reformas estruturais que nos permitisse levar mais longe o esforço de abertura económica que fizemos nos últimos anos. Os jovens portugueses sabem que uma sociedade fechada e protegida não prepara o futuro. Protege quem vive no presente, mas não prepara o futuro. E é por isso que não olham para a globalização, para a Europa, da forma desconfiada que tantas forças políticas retrógradas olham. Nós sabemos que muitos jovens portugueses foram obrigados, não tiveram alternativa, a procurar outras economias para poderem ter uma oportunidade. Nós queremos que o futuro não obrigue ninguém a ter de ir, seja para onde for, para poder ter um futuro. Mas não queremos um futuro em que as pessoas não tenham a oportunidade de escolher para onde querem ir. E se quiserem ficar em Portugal ou escolher outras economias, onde possam aprender novas oportunidades, que o possam fazer livremente. A Europa por que lutamos não é uma Europa de nacionalismos bacocos, fechados, de sociedades que não comunicam entre si. Pelo contrário, a Europa por que lutamos é uma Europa de mobilidade, em que todos nos possamos sentir europeus, em que qualquer jovem queira vir para as universidades portuguesas o possa fazer, para que qualquer jovem português que queira estar numa universidade europeia o possa fazer. Essa é a Europa que nós queremos construir. Uma Europa aberta, uma Europa cosmopolita, uma Europa em que os jovens se sintam cidadãos europeus também. A Europa, por que lutamos, no entanto, também precisa de libertar o futuro. Está hoje, se não prisioneira, muito condicionada pela demagogia, pelo populismo, pelo radicalismo. É assim em vários países. Em muitos países, esses movimentos políticos já condicionam seriamente os governos. Noutros países, tomaram conta dos governos. Não se esperam boas notícias desses resultados políticos. A sociedade em que acreditamos, a Europa em que acreditamos, tem de estar na vossa preocupação e na vossa ação política. Nunca deixem que o populismo e a demagogia tomem conta dos debates. É tão perigoso dizer que a Europa se deve fechar para proteger o emprego para aqueles que cá estão, como dizer que a Europa tem de estar de porta aberta para quem quer que cá queira entrar. Quem quer entrar na Europa deve respeitar as nossas instituições e os nossos valores. Nós somos uma sociedade tolerante e aberta. Mas da mesma maneira que não abordaríamos nenhuma outra economia, nenhuma outra sociedade, impondo os nossos costumes e os nossos valores, aonde queremos integrar-nos com liberdade, da mesma maneira não aceitamos que aqueles a quem abrimos as portas queiram subverter as nossas instituições, queiram subverter a nossa cultura e a nossa maneira de estar.
Hoje, na Europa, vive-se perigosamente entre estes dois discursos extremistas. E é curioso que eles tanto são de direita como de esquerda. Eles tocam-se. Tocam-se quando dizem que a Europa tem de abrir a porta a toda a gente e quando dizem cada vez mais, que quem vem de fora tira os empregos para os nossos jovens e para os nossos trabalhadores. Que fique claro, a Europa precisa de mais jovens. E nós precisamos também em Portugal de ter cada vez mais famílias que queiram crescer, que sejam amigas das crianças, porque se não tivermos mais crianças no nosso país, qualquer dia deixamos de existir como sociedade. Mas, da mesma maneira, precisamos de jovens de outros países e de outras sociedades que nos venham ajudar a vencer os desafios que hoje temos. A Europa precisa de mais jovens, quer eles nasçam cá, quer venham de fora. E precisamos, em conjunto, de preparar o futuro para todos os que cá vivem e para aqueles que se querem juntar a nós. Muitas vezes julgámos que éramos o centro do mundo. E realmente, durante vários séculos, a Europa esteve no centro das inovações e da mudança. Mas hoje já não é tanto assim. Muita coisa importante se está a passar noutros pontos do globo. E a Europa está a ficar mais periférica do que pensa. Se quiser fechar-se cada vez mais, será cada vez mais periférica e marginal. Viveremos todos pior, hoje e no futuro. Temos uma grande oportunidade de estabelecer acordos comerciais importantes com outras partes do mundo, com os Estados Unidos da América, com o Mercosul, com a China, com outras grandes economias no mundo. Se estivermos preocupados apenas, como parece que alguns países estão, com os agricultores franceses, com algumas empresas alemãs que olham com desconfiança à abertura do comércio, pagaremos todos muito caro esse erro. Não estou com isto a dizer que só não teremos estes acordos comerciais se a Europa se fechar. Os outros também precisam de se abrir e de não fazer batota. Mas se não lutarmos todos por essa abertura, se cada um fizer o que é mais fácil, que é defender os interesses que já estão instalados, os filhos dos instalados viverão muito pior do que eles hoje. E o futuro da Europa será muito mais marginal do que aquele que já hoje é. Digo-vos, portanto, como presidente do PSD, eu não esqueço o período de ouro que a JSD viveu em Portugal. Ele tem sido prolongado no tempo por gente nova que não se conforma, não aceita a sociedade como ela é e quer sempre ir mais longe, ter mais ambição, preparar o futuro com ousadia. Essa é a JSD que eu conheci e é a JSD que eu conheço hoje. O nosso futuro depende muito das batalhas políticas que todos os que aqui estão estiverem dispostos a fazer. Contem com um PSD atrevido, ousado e inconformista também. Porque nós somos assim. Somos reformistas e reformadores ao mesmo tempo. Quer dizer, somos reformistas porque entendemos que o país e a sociedade não pode ficar parada no tempo, mas somos reformadores porque não dizemos apenas isso, praticamos isso. Praticamos o reformismo.
E somos ousados porque, querendo melhorar as nossas perspectivas de futuro, não nos entregamos aos interesses instalados. Somos, portanto, suficientemente próximos da JSD para juntos podermos construir um futuro muito melhor do que as forças retrógradas que nos governam hoje nos podem prometer. Viva a JSD! Viva Portugal!